Existe uma força poderosa, invisível, que molda não só a vida de cada um de nós, mas nações inteiras. É uma energia que, quando vem à tona, sabe, ela pode mudar o rumo da história, para melhor ou para pior. E é sobre essa força que a gente vai conversar hoje, a energia psíquica. E para a gente ter uma noção do tamanho do que a gente está falando, esse exemplo histórico ele é muito forte. A transformação que a Mary Esther Harding descreve aqui não nasceu de política, de economia, não. Veio de uma onda de forças que estavam ali, quietinhas, adormecidas no inconsciente coletivo. E quando essa energia psíquica acordou, ela simplesmente varreu uma nação inteira. Tá. Mas o que é exatamente essa tal de energia psíquica? Pensa nela como se fosse a eletricidade da nossa mente. É isso. Ela não é boa nem má por natureza. É simplesmente poder. Um poder puro, amoral, que tanto pode iluminar uma cidade inteira quanto causar uma destruição gigantesca. Tudo depende de como ele é direcionado, de como é canalizado. Bom, nosso primeiro passo aqui é tentar entender a natureza dessa energia. Uma energia meio bruta, sabe? Selvagem. Como é que ela se comporta quando a gente tenta reprimir? E por que, quando ela escapa, a coisa pode ser tão explosiva? E aqui está o ponto central. Isso não é algo que aconteceu só lá atrás, em momentos históricos específicos, não. Isso acontece o tempo todo, dentro de cada sociedade, dentro de cada pessoa. Pensa assim, quando os nossos impulsos mais instintivos são reprimidos por um código moral muito rígido, por convenções, essa energia não some de jeito nenhum. Ela vai se acumulando, sabe? Fica ali, debaixo da superfície, como uma panela de pressão, só esperando a hora de explodir. Ok, então para lidar com toda essa força meio caótica, a humanidade desenvolveu uma espécie de herói, uma ferramenta para colocar ordem na casa. Vamos ver então como é que surge esse nosso protagonista interno, o ego. O ego, gente, é basicamente aquele eu que a gente conhece bem. É o centro da nossa consciência, aquilo que nos faz dizer eu quero isso, eu vou fazer aquilo. Foi justamente o desenvolvimento do ego que permitiu que a gente construísse civilizações, que a gente fizesse ciência, que a gente tivesse disciplina para tocar projetos que levam anos, décadas para terminar. Só que, e aqui que a coisa fica interessante, existe um paradoxo no ego. Ele é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores conquistas da humanidade. É a ferramenta que nos tirou da barbárie. Mas se ele não for bem administrado, digamos assim, esse mesmo ego vira um tirano. É ele que pode nos levar a querer dominar os outros, a sentir aquele ciúme que corrói por dentro, e a misturar nossos desejos mais básicos com uma sede de poder que não tem fim. E isso nos joga direto no desafio central de toda essa jornada. Porque uma vez que o ego está lá, firme e forte, ele precisa fazer uma coisa. Ele precisa se virar e encarar de frente o lugar de onde ele veio. Esse reino vasto, poderoso e, vamos ser sinceros, muitas vezes assustador, que é o inconsciente. Pensa um pouco. Em mitos e lendas do mundo inteiro, qual é a grande prova do herói? Lutar com um dragão, certo? Pois é, só que essa batalha, ela não é lá fora. O dragão é a metáfora perfeita para essas forças gigantescas e instintivas que não são bem nossas, no sentido pessoal. Elas vivem dentro da gente, no nosso próprio inconsciente. E essa citação, olha, ela é a chave para entender esse confronto todo. É uma instrução tibetana antiga que revela uma verdade psicológica assim profundíssima. Os demônios que a gente enfrenta, aquelas visões que dão medo, eles não são monstros externos, são projeções do nosso próprio mundo interior. São, como diz o texto, as nossas próprias formas-pensamento. Certo. Então, o que compõe esse tal de dragão interior? Basicamente, ele é a soma de tudo aquilo que a gente varreu para debaixo do tapete da consciência. São os instintos que a gente reprime, são aqueles humores que tomam conta da gente e a gente nem sabe de onde vem, são as nossas qualidades sombra, aquelas partes que a gente prefere fingir que não existem, é também aquela mania de projetar nossa raiva e frustração nos outros, o famoso bête noir, e claro, são as forças da psique que parecem ter vida própria. Então, peraí, se os demônios são nossos e o dragão é parte de nós, o objetivo não pode ser sair matando tudo, certo? Não faz sentido. O objetivo tem que ser outro. Tem que ser transformação. E para entender isso, a gente vai usar uma metáfora antiga e muito, muito poderosa. Exato. A meta não é matar o dragão, é domar o bicho. É aprender a usar a energia dele. O trabalho é muito parecido com o que os alquimistas tentavam fazer. Eles não queriam destruir o chumbo, que é um metal comum. Eles queriam liberar o ouro, que simbolicamente estava escondido dentro dele. A mesma coisa aqui.
O nosso trabalho é pegar a energia bruta, até perigosa do dragão e transformar em algo valioso. E como é que se faz isso? Os alquimistas deixaram um tipo de mapa para a gente. O primeiro passo é conter o conflito interno num lugar seguro, que eles chamavam de vaso hermetis, o vaso hermético. Na prática, isso significa o quê? Significa aguentar a tensão, não explodir, mas também não reprimir, é segurar a onda. Depois vem o que eles chamavam de nigredo, a escuridão, que é quando aquelas nossas velhas defesas, os padrões antigos do ego, começam a se desfazer. E aí, desse caos aparente, a energia que foi liberada começa a se coagular, a se juntar de um jeito novo, formando uma personalidade mais inteira, mais consciente. E toda essa jornada de transformação, ela nos leva, finalmente, ao último estágio. Depois de encarar o dragão, de fazer todo esse trabalho de alquimia interna, o herói da nossa história finalmente encontra o tesouro. E o tesouro, olha, não é poder, não é controle, não é nada do que o ego costuma buscar. A verdadeira recompensa é descobrir um novo centro para a personalidade. Um centro que não é mais aquele eu pequeno da consciência, mas algo muito, muito maior, o self, ou o si mesmo. E é super importante a gente não confundir os dois. O ego é o centro da nossa consciência, é o nosso eu do dia a dia, o gerente do nosso mundo consciente. Já o self, o si mesmo, é o centro de tudo, da psique inteira, incluindo o inconsciente. Pensa assim, se o ego é o herói que sai na jornada, o self é o tesouro que ele procurava desde o início. Sair de uma vida governada só pelo ego para uma vida guiada pelo self é mudar o eixo de tudo. É parar de focar só no controle e se alinhar com algo muito maior. E todo esse processo, essa jornada para alcançar essa totalidade, para realizar o self, tem um nome: individuação. E olha, não é à toa que os alquimistas chamavam o trabalho deles de a grande obra, porque é isso mesmo. É um caminho profundamente pessoal, sabe? Não dá para fazer em grupo, não tem receita de bolo, é uma tarefa individual, solitária até. E talvez seja a jornada mais importante que uma pessoa pode fazer na vida. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, uma reflexão. Por que essa jornada toda, com heróis, dragões, alquimia? Isso não é só uma história antiga, um mito distante. É um mapa do nosso próprio potencial, do que existe dentro da gente. Então a questão final não é se existe um dragão dentro de nós. A verdadeira questão é que tesouro único e valioso o seu dragão interior está guardando.